Olá, estamos iniciando agora o nosso terceiro módulo do curso de VBA e nessa aula vamos ver as estruturas Input Box, Message Box, Exempt e Isnumeric, que são muito úteis para serem utilizadas dentro do VBA, em especial dentro de funções e procedimentos. Os procedimentos também são conhecidos como macros ou subrotina, e eles são criados através do código sub, e depois desse código sub a gente coloca o nome do procedimento que nós queremos criar. Depois abrimos e fechamos parênteses, caso não tenha nenhum parâmetro. Se tiver algum parâmetro dentro desses parênteses, a gente coloca os parâmetros ou argumentos que tenha esse procedimento, tá? E é interessante nós sabermos que nós podemos criar funções e procedimentos privados dentro do VBA e do Excel. Isso significa que esses procedimentos e funções, eles não são vistos pelo usuário dentro do Excel, dentro da aba do Excel. Normalmente, as pessoas quando querem rodar, quando querem executar funções e procedimentos privados, eles têm que ser rodados dentro do módulo do Visual Basic. É uma forma de você dificultar o acesso do usuário a esses procedimentos e essas funções que você criou. Então, para fazer isso, você coloca o private antes do sub, antes do procedimento, ou coloca o private antes do function. Em geral, quando a gente faz isso, coloca private em funções e procedimentos, significa que nós queremos que elas sejam utilizadas apenas dentro do módulo do Visual Basic, apenas pelas pessoas que estão programando aquelas funções ou procedimentos. As estruturas Input Box e Message Box, elas significam o seguinte para nós. A estrutura Input Box, ela possibilita que o usuário digite uma informação, seja texto, número, data, hora, que será utilizada no procedimento. Então, o Input Box, ele tem por objetivo emitir uma caixinha para o nosso usuário, e normalmente solicitando uma informação, aí o usuário entra com a informação ali dentro, seja texto, número, data, hora, e essa informação ela é guardada em alguma variável dentro da nossa função ou do nosso procedimento. Depois a gente faz uma análise em cima do valor que está dentro dessa variável. Tá? Logicamente a gente pode fazer uma análise, a gente pode pegar esse valor que o usuário digitou e jogar dentro de uma aba e colocar em uma célula específica. Então, nós temos várias possibilidades de utilizar a informação que o usuário entrou dentro de uma caixinha de Input Box. Já o Message Box, ele é bem semelhante ao Input Box, porém, ele não tem um espaço específico para o usuário entrar com um texto, entrar com uma informação, para que essa informação seja utilizada dentro do nosso código do VBA. No Message Box, como muito que você vai ter, são alguns botões que o usuário pode apertar. Tá? E como que é a carinha do nosso Input Box? É assim como temos essa forma aqui embaixo. Tá? E aí fica aqui em cima o título que a gente dá para o nosso Input Box, o texto que vem no corpo do nosso Input Box, tá? Por favor, digite o nome, foi o que eu coloquei nesse caso, tá? E aqui nós temos a caixinha que quando o usuário colocar determinada informação, seja texto, hora, número, e ele der OK, o valor que está aqui dentro, ele é armazenado dentro de uma variável que nós programamos previamente dentro do VBA através da nossa função ou do nosso procedimento. Então, vamos lá tentar sintetizar isso. Né? Nós temos aqui, olha, Input Box, tá? E ele pede os seguintes parâmetros. Prompt. O prompt é o texto que vem no corpo do nosso Input Box. No nosso caso, o prompt é esse aqui. Olha, por favor, digite o usuário. E esse prompt, ele é um texto obrigatório, ou seja, para criar essa estrutura Input Box, você obrigatoriamente tem que colocar um texto no corpo desse Input Box, que normalmente é o que você está solicitando para o usuário, o dado que você quer que ele entre dentro do seu Input Box. O segundo parâmetro é um parâmetro opcional, e é importante vocês saberem que todo parâmetro que é opcional dentro do VBA, ele fica entre colchetes. Tá? Então vejam que title ele está em colchete, isso significa que ele é um parâmetro
opcional, que você pode colocar ele ou não colocar ele. Nesse nosso caso, eu coloquei o título, o title, como banco de dados. Então, por isso ele apareceu aqui em cima, olha, banco de dados. Tá? Então, na nossa estrutura, seja dentro da nossa função ou dentro do nosso procedimento, em geral, os input box são mais utilizados dentro de procedimento, tá? Porque se você vai utilizar uma função que ela abre uma caixinha de texto e pede uma informação para o usuário, essa informação poderia ser colocada como parâmetro quando você está chamando a função dentro do Excel. Né? Você poderia ter criado mais um parâmetro dentro da função que o usuário já colocaria aquela informação dentro daquele parâmetro que você criou, né, naquela função, que é automaticamente quando o usuário chama aquela função no Excel, aquela função solicita para ele aquele parâmetro. Né? E nesse caso, em especial quando a gente utiliza input box para macros e procedimentos, nós criamos uma variável, declaramos uma variável. Tá? Se eu quero que o usuário entre com um texto, eu vou criar uma variável do tipo string. Se eu quero que o usuário entre com um texto, entre com um dado de tipo real, eu vou criar uma variável do tipo double ou single. Se eu quero que ele entre com uma idade, por exemplo, eu posso criar long ou integer, tá? De acordo com os dados que nós já vimos aí ao longo do nosso primeiro módulo do curso de VBA. E aí, nesse nosso caso, digamos que previamente eu criei uma variável nome do tipo string, tá? E disse que o nome é igual a input box, tá? Que vai ter no corpo do nosso input box o texto, por favor, digite o nome, e o title, o título, banco de dados. Então foi isso que aconteceu aqui embaixo. Tá? Isso aqui é um exemplo de quando a gente está rodando uma macro e a gente emite um input box para o nosso usuário. Aí digamos que o usuário digite o nome aqui João. Ao digitar João, quando ele aperta OK, esse nome João ele é colocado diretamente dentro da variável nome. Tá? E aí a gente vai pegar essa informação que está dentro da variável nome, vamos fazer uma análise, vamos guardar ela em algum lugar. Tá? Então, é muito interessante a gente saber utilizar input box, que é uma forma da nossa macro se comunicar com o nosso usuário. Ou seja, pedir uma informação para ele, fazer uma consulta para o usuário em relação ao que ele quer que aquela macro faça. Então, é muito legal a gente ter domínio e saber utilizar input box. Message box, ele é bem semelhante ao input box, porém, ele não tem um espacinho para o usuário digitar uma informação e depois enviar aquela informação para nós. Tá? O message box, na grande maioria das vezes, as pessoas criam ele com o intuito de dar uma informação, de emitir um comentário para o usuário. Tá? Então, assim, nesse nosso exemplo aqui, para que nós utilizamos o message box? Utilizamos ele para mostrar um resultado de um cálculo específico. Tá? Nós mostramos aqui, o resultado é 58. Então a gente tem aqui ó, o título, resposta final, e o corpo desse message box, o resultado é 58. Vou mostrar para vocês como que funciona o message box em termos de programação. Ele tem o primeiro parâmetro, que é o prompt, que é o texto obrigatório, o texto que vem no corpo do nosso message box, tá? Que seria, nesse caso, qual é o aviso que a gente está dando para ele, ou o que nós estamos solicitando do nosso usuário, porque tem muitas pessoas que utilizam message box para fazer um formulário, por exemplo. Tá? Digamos que eu esteja fazendo uma pesquisa, tá? E eu quero que o meu formulário de perguntas, né, e resposta seja feito através de message box. Digamos que sejam perguntas do tipo sim ou não, que o usuário vai ter que ficar respondendo. Então eu posso utilizar um message box que tenha dois botões, um sim e um não, e cada vez que ele vai apertando sim ou não, eu vou armazenando aquelas informações e depois eu faço uma análise em cima das respostas que ele fez ao meu formulário, digamos assim, né, ao meu questionário que nós aplicamos a ele, né? E mais para frente eu vou explicar como que você pode utilizar o Message Box para esse fim. E para utilizar o Message Box com esse objetivo de apenas dar um aviso, a gente tem o texto, tá? que é obrigatório, que nesse nosso caso a gente colocou o resultado colocamos o texto, o resultado demos um espacinho. Tá? Como é texto, ele tem que estar entre aspas, todo o texto dentro do VBA tem que estar entre aspas, concatenamos ele, a concatenação você faz com o E comercial, tá? Com uma variável chamada cálculo. Possivelmente, antes desse procedimento, nós fizemos um cálculo específico e o resultado do cálculo que a gente fez, nós armazenamos dentro desta variável aqui. Tá? Então, isso aqui vai mostrar para a gente o resultado como o valor que está armazenado dentro de cálculo é 58, ele mostra para o usuário, o valor é 58. Aqui, a gente tem o nosso segundo parâmetro como buttons.
tá? Que são os botões possíveis que podem aparecer para o usuário. Tá? E ele é um parâmetro opcional, aqui é botões opcional. Tá? Normalmente a gente coloca 0. Tá? Quando a gente define que o parâmetro botão ele leva o argumento 0, ele vai mostrar apenas o botão OK para o usuário poder apertar. Ele não vai aparecer sim, não vai aparecer cancelar, não vai aparecer outros possíveis botões. Tá? Ele vai aparecer apenas o OK, tá? Apenas esse botão. E o nosso terceiro parâmetro é o parâmetro title, que também é opcional, tá? Título opcional. E a gente colocou aqui resposta final, tanto que vocês veem aqui que aqui está aparecendo a resposta final. O que é interessante vocês saberem? Digamos que eu queira colocar o prompt, que é o texto, né, que eu sou obrigado a colocar, e queira colocar também o título. Nesse caso, você vai ter que preencher o parâmetro buttons, porque buttons é o segundo parâmetro, ele está exatamente entre prompt e title. Então, para você chegar a preencher o parâmetro title de uma forma sequencial, você vai ter que preencher o buttons. Tá? Então, por isso que a gente colocou 0 aqui no buttons, que apenas mostra o botão OK para o nosso usuário quando a gente emite um message box para ele. Tá? E muita gente pode estar se perguntando, e como que eu coloco outros botões? Tá? Nós temos uma parte de ajuda no site da Microsoft, que fala exatamente da estrutura Message Box. Se eu quisesse procurar sobre a estrutura Input Box, Exempt, Numeric, eu também conseguiria procurar lá dentro. Tá? Então, já deixei aqui preparado para nós. Nós temos aqui, olha, a nossa estrutura Message Box, tá? Que ela funciona como uma função dentro do nosso VBA. E o parâmetro buttons, tá? Ele pode ser utilizado com os seguintes valores. O valor 0, que ele mostra apenas o botão OK. Se eu colocar o valor 1 ali naquele parâmetro buttons, ele vai mostrar OK e cancelar, esses dois botões. Se for o valor 2, abortar, repetir e ignorar. 3, sim, não e cancelar. 4, sim e não. 5, repetir e cancelar. E aí temos várias outras possibilidades, tá? Aqui embaixo, que vocês podem parar com calma e desbravar, tá bom? E quando o usuário aperta um botão, se o usuário apertar o botão sim, como que eu vou saber que ele apertou o botão sim? Se o usuário apertou o botão não, como que eu vou saber que ele apertou o botão não? Quando o Message Box ele está sendo utilizado para esse fim, pode ser interessante a gente fazer a mesma coisa que nós fizemos no nosso slide para o input box, ou seja, dizemos que uma variável específica, tá, recebia input box naquele caso. Então, a gente pode fazer o seguinte, que uma variável, o melhor é que essa variável seja do tipo variant, porque a variável variant ela aceita receber todos os tipos de dados, seja um número, seja texto, e outros, tá? Então é melhor que seja uma variável do tipo variant. E quando o usuário aperta no botão OK, essa variável ela receberia o valor 1, tá? Ou seja, aqui veja aqui valor 1, OK. Quando o usuário aperta no botão cancelar, essa variável recebe o valor 2. Quando ele aperta no botão anular, recebe o valor 3. Repetir, recebe o valor 4. Ignorar, valor 5. Sim, recebe o valor 6. E não, recebe o valor 7. Então, a gente poderia fazer essa estrutura aqui, dizer que uma variável, por exemplo, questionário 1, tá? Digamos que seja a primeira resposta de um questionário que eu estou aplicando para o meu usuário, questionário 1 é igual a mensagem box. A única diferença que vai ter em relação a esse caso que nós estamos fazendo aqui, que a gente não quer armazenar qual é o botão que o usuário digitou, só estou querendo mandar um aviso para ele, apenas dizer qual foi o resultado que ele calculou. A diferença é que eu teria exatamente aqui uma variável antes, igual, tá? E aqui, depois do message box, eu abriria um parêntese e no final eu fecharia um parêntese. Assim como a gente faz no input box. Vejam que no input box nós temos uma variável aqui que vai receber a informação do input box, é que a gente abre parênteses e depois fecha parênteses. Então, quando você quer utilizar o input box e o message box para armazenar informações, nós utilizamos essas estruturas com o parêntese. Tá? Se eu não quiser armazenar a informação que o usuário está deixando ali registrada, seja o texto que ele colocou no input box ou o botão que ele apertou no message box, aí eu não coloco uma variável antes, tá, para receber essa informação. Tá bom? E
outra coisa que é bem legal a gente falar, que é o seguinte, digamos que eu estou analisando se no meu questionário o usuário apertou o botão sim ou apertou o botão não, tá? E aí eu joguei essa informação para dentro de uma variável que, como eu falei antes, chamei de questionário 1. Tá? E aí depois eu vou fazer uma análise em cima daquilo. Posso ter uma estrutura if, else if, por exemplo. Digamos que eu tenha if questionário 1 é igual a 6. Tá? Se é igual a 6, que é o valor, tá, que é colocado dentro da minha variável resposta, quando o usuário ele aperta no botão sim, a gente joga esse valor 6 para lá. Então eu posso fazer isso. Tem essa forma, comparando a nossa variável com o valor 6, e aí se ele digitou, se ele apertou em sim, que significa o valor 6, eu entro para fazer o meu cálculo, tá, que eu quero de programação. Outra forma que eu poderia fazer também era if questionário 1 é igual a VBIS. Eu poderia escrever diretamente o valor, né, digamos assim, VBIS. Esse valor ele não pode estar entre aspas, tá? Porque senão ele acabaria ficando como um texto. E aí o VBA ele reconhece que esse valor 6, que representa o botão sim apertado pelo usuário, ele também pode ser representado através do código VBIS. Então você pode fazer essas comparações quando você está comparando, né, a variável resposta do usuário, nesse exemplo questionário 1, você pode comparar ele com o valor 6 ou com esse valor aqui, com esse código VBIS. Mesma coisa, se ele digitou não, você pode comparar com o valor 7 ou com o valor VBNO, tá? Só lembrando para vocês, sem as aspas, tá? E que outra coisa que é bem interessante, que não necessariamente está relacionado ao nosso curso de VBA, que é o seguinte, qual é a melhor forma de você fazer uma pesquisa no Google quando você quer encontrar alguma coisa sobre uma dúvida sua, tá? Vou mostrar para vocês uma forma bem interessante de vocês fazerem uma busca específica, tá? Aqui no Google, olha, vou deletar aqui, tá bom? E digamos que eu quisesse buscar agora sobre a minha estrutura input box. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia colocar input box, tá? And Microsoft and VBA. O que significa quando eu coloco esses AND? Ele vai trazer um site para mim, ou um artigo, alguma coisa desse tipo, tá? Ou alguma informação que tenha na internet que contenha a palavra input box e contenha a palavra Microsoft e contenha a palavra VBA. Tá? Então, ele não. Se quando eu faço uma pesquisa, eu só coloco input box, Microsoft VBA, ele traz sites que contenham ou input box, ou Microsoft, ou VBA. Então, quando a gente faz assim, colocando end, a gente está tendo uma acurácia muito maior, a gente está tendo uma precisão maior na nossa busca e, consequentemente, a gente está economizando tempo, né? Então, olha aqui, ó, veja o que acontece. Veja que apareceu aqui para a gente, olha, algumas coisas. Apareceu aqui, olha, VBA Input Box, tutorial. Apareceu aqui embaixo, ó, método application.inputbox. Apareceu aqui, olha, função input box, Visual Basic for Application. Então, eu vou clicar exatamente aqui na minha função input box. Então, ele já faz uma busca mais refinada, tá? E, logicamente, se em algum momento eu quiser procurar por uma palavra composta, digamos que ali eu não tivesse colocado apenas Microsoft, tivesse colocado Microsoft Office depois, eu quisesse encontrar essa estrutura, Microsoft Office, eu colocaria aspas, Microsoft, espaço, Office, e fecharia aspas, tá? Porque aí ele traria apenas um site que tivesse os textos input box, tá? VBA, e Microsoft e o texto conjunto Microsoft Office. Então, acho que isso é muito interessante para as pessoas que querem fazer buscas, tanto relacionadas à área de VBA, como buscas relacionadas a outras áreas em geral. Tá bom? Então, foi só um exemplo para vocês saberem como que vocês podem otimizar as buscas de vocês dentro do Google, né? Então, vamos lá, agora voltando para a nossa aula. Então, vamos daqui a pouco tentar fazer algumas aplicações voltadas para mensagem box, tá? Que são muito interessantes. E nós temos aqui a nossa estrutura isNumeric. Essa estrutura isNumeric, ela é bem interessante, tá? Que ela
tem o objetivo de checar se um objeto, que em geral são as células, né, se ele é um número ou não. Se o resultado da minha análise for um número, a estrutura isNumeric, ela gera como resposta para mim o valor true, o valor verdadeiro. Já se isNumeric não for um número, ele vai gerar como resposta para mim o valor false. Então é muito útil para a gente fazer uma checagem se uma célula ela é numérica ou não. Tá? Então, um procedimento que nós vamos executar daqui a pouco vai ser sub, tá? Que é o procedimento, célula C3, abre e fecha parênteses, tá? E aí que eu estou aqui, if isNumeric, Cells 33. O que significa Cells 33? Significa a linha 3 de uma célula, tá? Com a coluna 3 da célula. Isso significa que a gente está chegando na célula C3, tá? Que a terceira coluna é a C e a terceira linha é a 3. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo se a célula C3, se ela é numérica, tá? Então, isNumeric, abre parênteses, Cells 33, fecha parênteses, tá? Isso daqui ele vai gerar como resposta true se a célula C3 for numérica e false se a célula C3 não for numérica. Se ela realmente for numérica, aqui olha, then ele vai executar essa linha de código aqui, ele vai emitir um message box dizendo célula C3 é numérica. Caso contrário, as condições anteriores não tenham sido verdadeiras, ele vai emitir um message box dizendo célula C3 não é numérica, tá? Então, bem legal isso, que a gente vai fazer uma checagem se essa célula C3 é numérica ou não. Outra coisa que é bem importante vocês saberem é por que eu não utilizei aqui um procedimento chamado apenas C3, em vez de ser célula C3. Tá? É pelo seguinte, se nós criarmos uma função ou um procedimento com o mesmo nome de uma célula, ou de uma aba, ou de um módulo dentro do nosso Excel, que são objetos, tá? Os objetos são coisas programadas por programadores em geral. Então, quando ele encontra uma macro, uma função com o mesmo nome de objeto, ele fica confuso. E aí, o que ele faz? Ele acaba desabilitando a sua macro ou a sua função, porque ele entende que aquele nome é um nome próprio de um objeto já existente dentro do Excel. Tá? Então, vamos lá para o nosso Excel programar esse procedimento. E aqui no meu Excel, nós abrimos um Excel novo, tá? Esse Excel, esse arquivo Excel, ele não está aqui embaixo na aula de download, vocês têm que abrir um Excel novo para fazer os exercícios desse módulo. E a primeira coisa que eu vou fazer é salvar ele como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Então, vou em Arquivo, Salvar como, este PC, escolho ele como pasta de trabalho habilitado para macro do Excel e vou chamar ele aqui de módulo 3 V02. E salvei ele. Agora eu estou seguro que eu não vou perder as minhas macros que eu vou realizar a partir de agora. Para ir para a parte do Visual Basic, eu posso clicar em Desenvolvedor e posso vir aqui em Visual Basic ou posso apertar diretamente o meu atalho Alt F11 no meu teclado, que eu já sou direcionado para o Visual Basic. Vou criar um módulo novo, inserir módulo, vou colocar aqui Option Explicit, e Option Explicit, ele tem o objetivo de não criar variáveis de forma automática, tá? Então, nós seremos obrigados a criar e declarar todas as variáveis. E aqui eu vou criar o meu procedimento, a minha macro, que eu vou chamar de célula C3. Abre e fecha parênteses. E agora eu vou analisar se a célula C3, se ela é numérica ou não. Então, if, vou utilizar a minha estrutura isNumeric, abro parêntese, e agora eu vou me referir à célula C3, cells 3, 3. Then, ou seja, se a célula C3 é numérica, então eu vou emitir um message box e vou falar célula C3 é numérica. Caso contrário, else, mensagem box, célula C3 não é
numérica. And if. Então, agora, ao rodar essa macro, nós vamos verificar se a célula C3 é numérica ou não. Eu posso rodar essa macro de dentro do módulo do Visual Basic, clicando dentro dela e apertando F5, ou apertando aqui, olha, no meu play, que é o meu executar. Tá? E outra coisa legal que nós podemos fazer é, ao criar uma macro, associar ela a um botão do nosso desenvolvedor. Nós podemos vir aqui na guia desenvolvedor e inserir, clicar aqui, olha, no nosso botão, colocar o nosso botão na nossa aba e associar esse botão à nossa macro. E vamos fazer isso exatamente dentro do nosso Excel. Então, eu vou chegar aqui, olha, no meu Excel, aqui em desenvolvedor, eu vou inserir e vou criar aqui, olha, o meu botão, tá? E vou associar esse botão à célula C3, dou OK. Vou renomear aqui, olha, o texto que está aqui desse botão. Célula C3 é numérica. E quando eu aperto aqui, vejam que a resposta que ele me deu, célula C3 é numérica. Caramba, que estranho, mas eu não tenho nenhuma informação dentro da célula C3. E como que ele está dizendo que ela é numérica? O que acontece é o seguinte, quando uma célula específica dentro do nosso Excel, ela não tem nenhuma informação, quando ele vê algo vazio, ele considera que é como se tivesse o valor zero. Então, ele considera que é numérico, com o valor zero. Tá? Então, é algo que vocês têm que ter atenção, tá? Que essa estrutura is numeric, se a célula estiver vazia, ele considera que aquela célula está zerada, que tem um valor zero ali dentro. Tá bom? Então, aqui na célula C3, vou colocar um texto, vou colocar arte atuarial. E aqui, quando eu aperto agora, ele vem, célula C3 não é numérica, ele consegue identificar que tem um texto ali e que a célula C3 não é numérica. Muito legal isso, tá? Muito legal utilizar essa estrutura isNumeric dentro de uma macro, dentro de um procedimento. E vamos lá para a nossa próxima estrutura, que é a estrutura isEmpty, que ela funciona de forma bem semelhante à estrutura isNumeric, mas o nosso objetivo nela é avaliar se um objeto, que geralmente a gente utiliza uma célula, se ela é vazia ou não. Então, quando a gente utiliza isEmpty, e dentro do isEmpty a gente tem uma célula, se essa célula for vazia, a nossa resposta vai ser true da estrutura isEmpty. Se a célula tiver um texto, uma data, uma hora ali dentro, a resposta dessa estrutura isEmpty vai ser false. Tá? Então, bem legal. E o que a gente vai criar agora? A gente vai criar uma macro chamada célula A5, que vai ter por objetivo avaliar se a célula 5 ela é vazia ou não. Então, a gente vai vir if isEmpty, tá? O que é isEmpty? A célula linha 5, coluna 1, ou seja, A5. Tá? Então, se essa célula for vazia, ele vai entrar para fazer esse cálculo aqui. Ele vai emitir um message box dizendo célula 5 é vazia. Caso contrário, else, ele vai emitir para a gente um message box dizendo célula 5 não é vazia. Tá? Então, bem legal isso daí. É importante nós sabermos que também existe a estrutura isDate, que analisa se determinada informação de uma célula ela é data ou não, e também funciona dessa forma booleana, né? Se for uma data, ele vai responder como verdadeiro, como true. Se não for booleano, se não for uma data, ele vai responder como false. Tá? E aí, vamos agora para o nosso Excel para implementar essa macro que tem o objetivo de checar se a célula A5 é vazia ou não. Então, eu vou chegar aqui, vou apertar Alt F11 para vir para o meu módulo. E agora, eu vou colocar aqui sub célula A5. Então, vamos. Eu tenho aqui, olha, if isEmpty, a minha cells, A5, ela está na quinta linha, 5, coluna 1, que é a coluna A. Then, e aqui, se ela realmente for vazia, eu vou emitir para ele um message box. Vou falar, célula A5 é vazia.
0. E eu vou colocar aqui o meu título, que eu vou chamar ele de célula A5, tá bom? E aqui, else, meu mensagem box, no caso dela não for vazia, eu vou colocar célula A5 não é vazia, 0. E aqui, olha, célula A5 como o nosso título. Vejam o seguinte, gente, que no exercício anterior, tá, eu não coloquei essas informações, eu não coloquei o 0, tá, que já é o botão por default que é utilizado dentro do message box. Então, se você não colocar esse segundo parâmetro, buttons, que é o parâmetro opcional, ele já vai assumir o botão OK para você. Tá? E já o último parâmetro, que é o parâmetro title, aqui agora eu vou colocar célula 5 para vocês verem exatamente a diferença entre um e outro, quando nós não colocamos o title e quando nós colocamos o title. Tá? E aqui eu vou agora fechar a minha estrutura if-else-if com end-if. Tá? E agora vamos lá para o nosso Excel, checar se a célula A5, se ela é vazia ou não. Então agora eu vou chegar aqui, eu vou criar um botão, inserir, coloco o meu botão, que eu vou já associar a minha célula 5. Vou colocar aqui, ó, célula A5 é vazia. E aqui, quando eu clico nela, veja que ele já mostrou para mim, célula 5 é vazia. Isso é uma verdade, porque não tem nenhuma informação dentro da célula A5. Se eu chegasse aqui e já colocasse um texto, colocasse arte, ele já diz, célula 5 não é vazia. Ele já identifica que tem uma informação ali dentro e que essa célula não é vazia. E vamos ver agora qual é a diferença da gente ter colocado o title em uma macro e não ter colocado o title em outra macro. Vejam que quando eu aperto aqui a célula C3 é vazia, veja que aqui em cima apareceu Microsoft Excel. E já na macro que eu coloquei o title, veja que aparece aqui, olha, célula 5, o title que eu coloquei. Tá? Então é importante a gente saber isso, que a gente pode ou não colocar os parâmetros buttons e o parâmetro title, tá? Que nosso message box funciona perfeitamente. Outra coisa que é interessante nós sabermos quando eu programei essas funções, eu não falei em qual aba que eu queria pegar a informação. Como eu não falei em qual aba que eu queria pegar a minha informação, ele está pegando sempre da aba ativa. Tá? Então, se eu abrir outra aba e rodar alguma dessas macros, seja a célula C3 ou a célula 5, quando eu rodar alguma dessas macros, ele vai olhar a célula C3 e a célula 5 da aba que está aberta, e não dessa minha primeira aba aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa aba aqui de análise, e eu quero ter segurança que, quando eu rodar essa macro, nós vamos estar nos referindo às células que estão dentro da aba análise. Para isso, a gente faz o seguinte, a gente chega aqui dentro das nossas macros, e aqui onde tem o cells 33, eu coloco o seguinte, eu coloco aqui, olha, sheets, entre aspas, análise, ponto. E a mesma coisa eu vou colocar aqui embaixo, sheets, análise, ponto, cells. O que significa? Ele está indo checar essa informação dentro da aba análise, tá? Dentro da aba que tem o rótulozinho lá, análise, ponto, e ele está indo agora na célula linha 5, coluna 1, que é a nossa célula A5, tá, gente? Então, muito legal isso, que a gente pode rodar essa macro agora em qualquer aba e ele vai estar sempre se referindo à nossa aba análise, desde que o usuário não altere aquele rótulozinho, tá bom? Então, outra coisa, essa célula C3 aqui, eu vou passar o private à frente dela para a gente ver como que pode ser feito uma macro privada, tá? Então vamos chegar aqui, olha, vou abrir uma aba nova, cheguei nessa aba nova aqui, eu vou vir aqui em macros, não está aparecendo mais a nossa macro célula C3, tá? Bem legal isso, por quê? Porque ela está como privada, então já não está aparecendo para o usuário, tá bom? E ele só está deixando o usuário executar aqui a macro célula A5,
Tá? Então, quando ele rodou a célula 5, ele está dizendo, célula 5 não é vazia. Quando eu olho a célula A5 dessa aba, eu vejo aqui que ela é vazia. Tá? Mas por que ele deu que a célula não é vazia? Porque ele está indo analisar a informação da nossa aba análise. E vejam aqui que quando eu tento rodar aqui, olha, a nossa macro, célula C3, ela roda normalmente, tá? Mas o que significa colocar o private? Colocar o private significa que agora você não consegue visualizar mais ela quando você aperta aqui em macros. Tá? Então, assim, ela ficou privada, ela fica de uma forma mais difícil para o usuário saber que ela existe. Tá? É como se ela desaparecesse para o usuário. Se eu já tiver instalado ela em algum botão, esse botão vai continuar rodando, mas a partir de agora o usuário não vê essa macro por aqui. Tá bom? Essa macro, ela continua podendo ser rodada por dentro do Visual Basic. Vejam que eu venho aqui para o Visual Basic, tá? Cheguei aqui na minha célula C3, e quando eu chegar aqui, olha, e apertar Play, ele rodou a célula C3 normalmente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal.